Olá pessoal, neste vídeo vamos falar sobre matriz de priorização, que é uma técnica ou um conjunto de técnicas bastante útil e popular em gestão da qualidade. A matriz de priorização, ela essencialmente é uma tabela, né? É uma tabela onde a gente procura explicitar as alternativas que temos, que estamos avaliando. Então elas são as linhas da nossa tabela e que são avaliadas com base em critérios, não é? Que são as colunas da nossa tabela. Então a gente pode ter uma priorização, que a gente precise fazer uma priorização para, por exemplo, fazer uma seleção de compra. Então, no nosso dia a dia, a gente pode pensar em que a gente vai, entre as várias alternativas de celular, eu vou estabelecer alguns critérios que vão me orientar na compra do meu celular, seja o desempenho, memória, câmera, né? Tudo isso que pode ser critérios para eu fazer uma compra, né? Ou seleção de fornecedor, né? Então eu tenho uma empresa, eu preciso fazer uma aquisição e eu vou estabelecer alguns critérios para selecionar o meu fornecedor, né? A qualidade do serviço, a reputação da empresa, a saúde financeira da empresa, né? Que eu posso levar o custo. Né? Tudo isso são critérios que me ajudam a fazer escolhas, né? Uma seleção de candidatos a uma vaga, né? De novo, eu vou estabelecer critérios a partir dos quais eu vou julgar esses diferentes candidatos. Ações, uma ação de melhoria, que critério que eu posso usar para estabelecer uma ordem de prioridade para essas ações, né? Enfim, existem várias situações em que a gente precisa estabelecer uma prioridade, né? O que vem primeiro. E a matriz de priorização tem esse propósito, né? De uma forma objetiva, baseada em critérios de priorização, estabelecer essa priorização. A gente pode pensar, então, claramente em gestão de melhoria. Então, a gente pode priorizar problemas, como a gente viu. Então, a gente fez um levantamento de possíveis causas de um problema. A gente identificou algumas causas raízes. E, bom, qual o problema que a gente vai atacar primeiro, né? Ou identificamos alguma causa raiz e que para eliminar essa causa raiz a gente precisa implementar algumas ações, né? Que ações a gente vai implementar primeiro. Muito bem, então a matriz de priorização, ela traz, né, alguns benefícios, né? Primeiro deles, a gente está estabelecendo critérios de decisão, critérios objetivos para decisão, né? A partir desses critérios, a gente faz um cálculo de prioridade, né, que pode ser simples, né, como a gente vai ver, ou pode usar técnicas mais sofisticadas, mais robustas de apoio à decisão, tá? E, além disso, ele promove esse processo de reflexão, não é? Explicitação dessas ideias, né, e construção de consenso. Aliás, todas essas técnicas têm essa característica, né, de ser um trabalho construído, desenvolvido em equipe, por meio dessa explicitação de ideias, né, de tornar esse processo de raciocínio mais objetivo, mais explícito. Muito bem, então a gente pode ter, como eu disse, né, no exemplo, a gente tem algumas causas raízes e a gente vai estabelecer alguns critérios para decidir sobre quais causas a gente vai atacar primeiro, né? E a gente vai construir aí, a partir de um cálculo matemático baseado numa pontuação, qual é essa prioridade, não é? Então, quando a gente está falando em priorizar, né, então a gente pode estar pensando em ações de melhoria, né, quais ações prioritárias, né? Então, a gente vai ter
diferentes ações. Da mesma maneira, a gente vai estabelecer critérios, ou seja, a gente pode estar priorizando causas, né, quais são as causas que devem prioritariamente ser atacadas, ou ações, né, já pensadas para essas causas que devem ser implementadas primeiro, tá bom? Então, a questão que se coloca é o que, né, e como, né? Então, com base no que a gente vai priorizar, o que a gente vai priorizar e como, né? Então, sobre o que priorizar, quais critérios a gente vai usar e como proceder, tá bom? Bom, existem algumas técnicas para priorização de problemas, né? Então, quais problemas a gente ataca primeiro? Então, uma técnica bastante clássica, muito usada em gestão da qualidade é o FMEA, né? FMEA é a sigla para Failure Mode and Effect Analysis. Então, tipicamente, foca em problemas, não é? Quais são os problemas e a gente estabelece um conjunto de critérios para definir qual a prioridade que a gente vai dar a atuação sobre esses problemas. O mesmo se refere a GUT, né? Então, GUT é uma técnica que, de novo, faz referência a alguns critérios, né, para eliminação, para priorização de problemas, né? Então, o GUT tem a ver com esse, a gente vai, de novo, a sigla, nesse caso, tem a ver com os critérios, né? Ou importância e urgência, né? Ou técnicas para priorização de ações, né? Então, a gente pode ter o básico, de novo, faz referência a um conjunto de critérios que faz sentido quando a gente pensa em ações, né? Ações para serem implementadas, ou a mesma coisa com o RICE, né? E também essa matriz custo-benefício, de novo, tem a ver, faz sentido a gente falar sobre custo-benefício quando a gente pensa na implementação de alguma ação. Bom, então, falando um pouquinho mais sobre cada uma dessas técnicas, né? Então, o FMEA, como eu disse, usado para priorização de falhas, né? Problemas em produtos, processos, né? Então, é uma técnica que já pré-estabelece quais são os critérios que são usados para a priorização. E o FMEA, os critérios são o grau de severidade do problema, né, a probabilidade de ocorrência do problema e a probabilidade de detecção antecipada desse problema, tá bom? Então, quando a gente fala em FMEA, a gente já está falando desses 3 critérios para estabelecer a prioridade dos problemas que serão tratados. A mesma coisa quando a gente fala em GUT, né? Essa matriz GUT, ela faz referência já a 3 critérios, que são gravidade, né? Gravidade ou severidade de problema, urgência para a eliminação desse problema e qual é a tendência desse problema, não é, se agravar, qual é essa tendência de agravamento acelerado ou não. Então, uma medida desse grau de agravamento da situação do problema. Então, o GUT, assim como o FMEA, ele faz referência já a um conjunto de critérios pré-definidos. Da mesma maneira, essa matriz básica, só que a gente agora já não está falando mais de priorizar problemas, mas a gente está falando mais de priorizar ações. Por quê? Porque os critérios, eles fazem sentido para a priorização de ações. Então, os critérios benefício esperado com a implementação da ação, né? Abrangência esperada dessa ação, a satisfação esperada, não é? Dos consumidores com essa ação, qual que é o investimento requerido para a implementação dessa ação, qual que é a satisfação esperada dos clientes com essa ação. E a facilidade de operacionalização dessa ação. Então, são critérios que estão sendo pensados, né, para essa situação de implementação de uma ação, consideração sobre uma ação. A mesma coisa para essa matriz RICE, né? Então, de novo, usada para priorização de ações e é baseado nesses critérios, né? Então, reach, né? Ou seja, o alcance esperado com a implementação da ação, qual que é o impacto esperado,
qual que é a confiança que essa ação ela vai trazer esses resultados esperados e qual que é o esforço requerido para a implementação da ação. Não é? Então, a RICE, no fundo, não é, essa sigla tem a ver com os critérios, assim como o básico, não é? E o GUT, tá bom? Muito bem. Mas, ainda que essas técnicas de priorização, FEMEA, GUT, básico, RICE, sejam bastante populares, não necessariamente a gente precisa trabalhar com esses critérios, né? Então, a gente pode construir uma matriz de priorização pensando em alguns critérios que façam sentido para essa nossa situação, né? Nossa situação, para, né, atacar qual problema a gente ataca primeiro, qual ação que a gente ataca primeiro, né? Então, a gente pode livremente definir esses critérios. Então, a gente pode ter, por exemplo, uma primeira ação, a gente pode usar o critério de gravidade, né, das consequências, gravidade ou severidade das consequências desse problema. Um outro critério pode ser o impacto, né, esperado com a eliminação desse problema, né? Então, esse pode ser um critério. Um outro critério, olha, nada a ver com esses critérios que a gente comentou agora, qual que é a expectativa dos stakeholders, né, essas partes interessadas, sobre a necessidade de solução desse problema, né? Então, veja, pensamos em critérios que são mais apropriados a uma situação específica. Ou um segundo exemplo, a gente pode pensar sobre o benefício esperado com a solução proposta, o custo de implementação, a complexidade de implementação. De novo, critérios que, para a minha situação, fazem mais sentido, não é? Então, no primeiro exemplo, a gente pensou em problemas, no segundo exemplo, a gente pensou em ações, não é? Critérios relacionados às ações, e no fundo a gente também pode combinar um pouco, né? Então, a gente pode pensar como um critério, né, qual que é a gravidade, né, dessas consequências desse problema. A gente pode pensar num outro critério, que é o impacto esperado com uma ação que já se está delineando para eliminar ou minimizar esse problema. E a mesma coisa, o esforço requerido para implementar essa solução pensada, né? Então, a gente está vendo, veja que a gente combinou critérios que estão, né, relacionados ao problema, então gravidade, por exemplo, e critérios relacionados à implementação que está associada, né, ação associada a esse problema, né? Então, com isso a gente constrói uma matriz de priorização que faz sentido para a gente, para essa nossa situação. Muito bem, como priorizar? No fundo, o que a gente faz é, uma vez definido os critérios, né, a gente vai estabelecer uma pontuação de cada alternativa em relação a cada um dos critérios. Então, a gente vai ter uma nota da alternativa A no critério 1, no critério 2, assim por diante, e com base nessa pontuação, né, de um modo geral, uma maneira simples de a gente calcular, é calcular esse produto, o produto das notas, não é, nos diferentes critérios, né? Então, esse produto das notas de uma alternativa nos diferentes critérios leva a esse índice de prioridade. Então, isso normalmente, por exemplo, é feito no FEMEA, né? Então, esse índice de prioridade é o produto das notas de severidade, ocorrência e detecção, né? Bom, um outro ponto importante nessa pontuação é que a gente tem que definir uma escala, né, uma pontuação, né? Por exemplo, a FEMEA estabelece como padrão uma escala variando de 1 a 10. A gente pode usar uma escala como essa, a gente pode usar uma escala de 1 a 5, né? Então, essa escala é um pouco... claro, existem essas recomendações, mas a gente tem essa liberdade de escolha. Mas o ponto central aqui é que
existem duas situações, né? Então, existem aqueles critérios que a gente chama critérios de benefício, onde a gente tem, né, no nível baixo da escala, por exemplo, gravidade, né? Baixa gravidade tem uma baixa nota, né? Então seria nota 1, 2, 3, né? Ou baixo impacto, né? Tem uma nota, baixo impacto numa nota baixa, né? Ao mesmo tempo, alta gravidade tem uma nota alta, então ele está no topo da escala, assim como impacto, né? Então alto impacto tem uma nota alta. Então são esses critérios de benefício. Quanto maior a presença, maior a gravidade, maior o impacto, a gente vai ter uma maior nota, não é? A mesma coisa no que se refere a benefício. Então, baixo benefício, baixa nota. Alto benefício, alta nota. Tudo isso para diferenciar uma outra situação que a gente chama de critérios de custo, onde a situação é contrária, né? Então, no nível baixo da escala, né, por exemplo, custo, um alto custo tem uma nota baixa. Então, uma ação de alto custo de implementação, ela não vai ganhar uma nota alta em termos de prioridade, né? Então, porque no que se refere a custo, ela não é prioritária, já que ela, né, tem um alto custo. Ou a alta detecção, no caso do FEMEA é bem isso. Então, é invertido, uma alta chance de a gente detectar o problema antes desse problema, não é, prosperar. Isso faz com que exista uma baixa prioridade, a nota de prioridade aí é baixa. Não é? Ou seja, por quê? Porque a gente vai dar maior prioridade àqueles problemas em que a gente não consegue detectar antecipadamente. Né? Que mais? Esforço. Né? Se a implementação da ação requer um grande esforço, essa nota, em termos de prioridade, é baixa. Por quê? Porque a gente não vai dar prioridade a uma ação que requer um grande esforço. Então, sobre esse critério esforço, ela não vai ter uma alta prioridade, nota baixa. Tá bom? Então, são situações em que existe essa inversão, tá bom? Que aí chama de critérios de custo. Um outro ponto importante é sobre o cálculo desse índice de prioridade, né? Então, normalmente a gente trabalha com o produto, né? O produto das notas leva a esse índice de prioridade, assim que é no FEMEA, por exemplo. Só que essa forma de calcular a prioridade pode causar esse efeito de compensação, né? Então, o que pode levar a uma priorização indesejável. Então, vejam esse exemplo em que a gente temos dois critérios, né? Gravidade variando de 1 a 10 e ocorrência variando de 1 a 10 também. Então a gente tem alguns problemas. Então o nosso primeiro problema, ele tem uma gravidade máxima, mas ele tem uma ocorrência baixa. E porque o índice de prioridade, ele é simplesmente o produto dessas duas notas, ele acabou levando uma prioridade mais baixa do que outros problemas que têm uma gravidade maior, não é? E pelo fato de a ocorrência, tem uma gravidade menor, e pelo fato de a ocorrência ser maior, isso leva a um índice de prioridade maior. Não é? Então, numa situação como essa, veja que a gente está deixando de considerar a gravidade como o critério de maior importância, né? E que deveria ser. Então, numa situação como essa, é importante a gente trabalhar com pesos, né? Pesos para os diferentes critérios, e ao invés de a gente ter uma fórmula que seja simplesmente multiplicativa, a gente trabalha com uma fórmula em que ela é aditivo, né? Então a gente tem os nossos diferentes critérios, cada critério tem um peso, uma importância relativa, e a prioridade corresponde ao produto, não é? Do peso do critério vezes a nota do critério, no critério mais, né, o produto dos pesos vezes as notas das alternativas nos diferentes critérios. Então a gente tem essa fórmula que é no modelo aditivo, né? Então com isso a gente consegue, primeiro a gente consegue trabalhar com pesos diferenciados
para os diferentes critérios, não é? E evitar esse problema da compensação, né? Ainda que os critérios estejam os mesmos pesos, a gente evita esse problema de compensação, tá bom? Muito bem, uma outra técnica, já não é, a gente chama também de uma matriz de priorização, ela tem essa representação como um conjunto de quadrantes, não é? Então, isso é muito usado, por exemplo, para essa matriz importância versus urgência, não é? Então, importância de a gente atacar esse problema e urgência de a gente atacar o problema. Então, nesses diferentes quadrantes, a gente tem lá a prioridade alta, a gente tem um problema de alta importância e alta urgência, né? Ou custo-benefício, né, de uma ação, né, ou de várias ações, melhor dizendo. Então, a gente procura nessa matriz não é, explicitar qual que é, não é, aquelas ações de maior prioridade, obviamente, né, que cairiam nesse quadrante de alta prioridade, não é, onde tem baixo custo e maior benefício. Então, são duas técnicas que são usadas de uma maneira um pouco diferente, né? Muito bem, algumas dificuldades no uso dessa matriz de priorização. Primeiro, com relação aos critérios, né? Então, os critérios eles devem ser claramente estabelecidos, tem que existir uma compreensão única do significado de cada um dos critérios, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em gravidade, né? Então, a gente está se referindo à gravidade do problema para as pessoas envolvidas, né? Ou para o negócio. O que a gente está querendo dizer com gravidade, não é? Qual que é o significado desse nosso critério? Tem que existir esse entendimento comum, não é? Ou esforço. Quando a gente fala esforço, o esforço inclui o quê? Não é? Inclui o custo, inclui capacitação das pessoas, inclui o tempo requerido para a implementação de ação. O que a gente quer dizer quando a gente fala em esforço, não é? Então, o primeiro ponto é esse, né? Ter esse entendimento comum sobre o significado dos critérios. Um outro ponto é com relação a essa atribuição de notas, né? Essa atribuição de notas, ela é subjetiva, né? Então, a gente usa uma escala de 1 a 10, de 1 a 5, né? Então, no fundo, a gente está usando uma escala ordinal, onde cada nível, né, dessa nossa escala, ela tem a ver com um termo linguístico, né, que dá significado a essa nota, não é? Então, isso precisa ser muito bem definido. Então, por exemplo, quando a gente fala em gravidade, se eu estou usando de 1 a 5, por exemplo, então, o que significa cada um desses níveis? Então, extremamente grave, nota 5, sem gravidade alguma, nota 1. Mas eu posso explicar melhor o que significa extremamente grave. Então, extremamente grave, no caso de um equipamento, ele pode, por exemplo, resultar em um acidente de trabalho, pode resultar algum dano grave ao ser humano. O que significa extremamente grave? Então, mais do que a gente usar esses adjetivos que diferenciam uma nota a outra, talvez a gente precise caracterizar melhor essa situação extremamente grave, muito grave e assim por diante. Não é para que as pessoas, de novo, elas nesse julgamento, nessa avaliação de nota, elas tenham essa mesma compreensão daquele nível usado para fazer essa avaliação. Muito bem. De novo, a gente é uma técnica que ela é de construção em equipe coletiva. Então, se temos lá mais de um decisor fazendo esse julgamento, né? E é muito comum a gente usar a média entre as notas atribuídas, não é? E a média é sempre um problema quando a gente tem uma divergência muito grande de opiniões e de notas, não é? Então, talvez, de novo, aqui, não é? O melhor é a gente procurar construir um consenso, não é?
sobre essa avaliação. E, de novo, o método Delphi é uma boa técnica para essa construção de consenso, né? Ainda falando sobre dificuldades, né, a gente pode ter situações que a gente calcula esse índice de prioridade e os valores são muito próximos, não é? E isso, não é, abre espaço para a gente, não é, reavaliar, não é, qual deve vir primeiro, não é? Então, uma sugestão, uma orientação é que essa decisão ela deve ser baseada naquele critério mais preponderante, o mais importante nesse processo de avaliação de prioridade. Falamos sobre a técnica de priorização, né, de problemas ou de ações. Podemos pensar então agora em técnicas para, né, implementação de ações. É o que veremos no próximo vídeo. Até lá, pessoal!